Vamos agora para a apresentação da Palavra de Deus com o título Evidências Bíblicas da Ressurreição Corporal do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E é tão importante para os cristãos esse fato ocorrido na vida de Jesus, que a ressurreição corporal de Jesus é a prova principal de que Jesus era quem ele afirmava. E o que ele afirmava ser? Deus em corpo humano. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na realidade, a ressurreição de Cristo em um corpo carnal é de tamanha importância para a vida e a fé cristã que o Novo Testamento ensina que ninguém pode ser salvo sem crer na morte e ressurreição de Cristo. Nós acabamos de ler o versículo 9 do capítulo 10 de Romanos, mas às vezes lemos sem atenção, que deixamos de entender a singularidade, o modo pelo qual nós, pecadores, podemos ser salvos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí está, a salvação depende dessa fé, dessa crença na obra salvífica e ressuscitada do Senhor Jesus Cristo. Isso é o evangelho que nós pregamos. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, pelo qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E continuando, o escritor bíblico, Paulo, no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, enquanto eu li os versículos 1 a 7, agora passarei a ler o 14 a 17. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Embora tenhamos apresentado o fundamento da fé cristã na
ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos conhecimento em nossos dias de certas organizações religiosas que até se identificam como cristãs e, no entanto, sutilmente negam a ressurreição corporal de Jesus, que nos deixa assombrados como tais grupos religiosos podem chegar a esse ponto de dizer que crer, mas a explicação que dão é que não creem realmente. Vamos apresentar aqui alguns grupos religiosos, apenas 3, que negam a ressurreição corporal de Jesus. Em primeiro lugar, vamos apresentar as Testemunhas de Jeová. Dentre as organizações religiosas que negam a ressurreição corporal de Jesus, alinham-se com maior evidência as Testemunhas de Jeová e os espíritas. Então, eles perguntam: o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Fazendo uma citação do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 144. Você está anotando, meu prezado ouvinte, que o que aconteceu com o corpo de Jesus está dizendo que não foi ressuscitado, foi escondido. Quem escondeu? Deus, o Pai. Você é possível aceitar uma declaração dessa? Enquanto os soldados romanos mentiram para o povo dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, agora nós notamos que alguém que se diz profundamente religioso afirma que não foram os discípulos, mas que Deus removeu o corpo de Jesus. Procuram justificar a negação da ressurreição corporal de Jesus, alegando que ele ludibriou, vamos usar uma linguagem mais conhecida, tapeou Tomé. Como? Mostrando um corpo materializado que parecia que era corporal, mas era apenas uma materialização do corpo de Jesus. Isso está no mesmo livro, na página ainda repetida 144. Diz assim: mas visto que foi possível o apóstolo Tomé pôr a sua mão no orifício no lado de Jesus, não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Resposta: não, pois Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal. A fim de convencer Tomé quanto a quem ele era, ele usou um corpo com marcas de ferimento. É concebível aceitar um subterfúgio desses? Que ele, para convencer Tomé, forjou um corpo que parecia ser com o dele, com marcas das feridas que foram feitas na sua cabeça, nas suas mãos. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon, no seu livro Teologia da Unificação, procura justificar o fracasso da obra redentora de Jesus, declarando: muitos estudiosos do Novo Testamento consideram lenda o sepulcro vazio. Esse aqui vai ao ponto de afirmar que o sepulcro vazio era uma lenda. E lança ainda o reverendo Moon
uma segunda hipótese para negar a ressurreição corporal de Jesus e usa a seguinte palavra: talvez Jesus fora retirado da cruz antes da morte. Assim, ele apenas parecia ser crucificado. O alguém que tomou seu lugar na cruz, por exemplo, Simão de Cirene, essa é uma visão antiga e disseminada na Arábia. Estou citando o livro Teologia da Unificação, nos dois casos apontados. Por que será que o reverendo Moon nega a ressurreição corporal de Jesus com esses artifícios? É que ele procura justificar a sua posição como Senhor do segundo advento, que já veio para estabelecer a família ideal sobre a terra ao lado de sua esposa, Rakajan Khan, intitulada Esposa do Cordeiro. Então, diz ele que Jesus não vem nas nuvens do céu, como diz a Bíblia, mas viria e veio através do nascimento dele em terras orientais, considerando que ele é coreano. Outro modo, então, de negar a ressurreição de Jesus. E terceiro, o espiritismo. Dizem os espíritas: depois do suplício de Jesus, o seu corpo lá inerte e sem vida foi sepultado com os corpos comuns e todos puderam vê-lo e tocá-lo. Depois da ressurreição, quando quis deixar a terra, não tornou a morrer. Seu corpo elevou-se, apagou-se e desapareceu sem deixar vestígio algum. Prova evidente de que morrera na cruz. Jesus teve, pois, como toda a gente, um corpo carnal e um corpo fluídico. Estou citando o livro espírita A Gênese, na página 1055 da edição Allan Kardec, editora Opus, segunda edição, de 1985. E o que diz a Bíblia? Nós temos o escritor Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos. Ele começa o registro desse livro dos acontecimentos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele então aponta o seguinte com relação à ressurreição, logo no versículo 3 do capítulo 1 de seu livro. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o texto citado, o versículo 3, diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias. Então aí está Jesus, depois de ressuscitado, ele ficou 40 dias, e dentre as vezes que ele apareceu, algumas pessoas relatam que foram cerca de 10 vezes durante os 40 dias. A primeira pessoa que viu Jesus
depois de ressuscitado, foi Maria Madalena, conforme o registro que nós encontramos em Marcos 16 e versículo 9. Diz o texto no versículo 9: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então aqui está a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, foi Maria Madalena. Encontramos em Lucas capítulo 24, versículos 1 a 6, uma segunda aparição, não a uma pessoa só, mas aqui a um grupo de mulheres, como diz o texto que passamos a ler, 24, 1 a 6. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Então aqui está uma segunda vez que Jesus apareceu às mulheres, e neste mesmo capítulo 24 de Lucas, vamos notar que ele apareceu uma terceira vez a 10 dos seus discípulos. Diz o texto bíblico, Lucas 24, 36 em diante: E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo a isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, prezados ouvintes, aqui os discípulos pensaram que Jesus era o que as organizações religiosas hoje dizem, uma materialização de corpos. No entanto, Jesus manda que eles o apalpassem. Apalpai-me e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostrou-lhe as mãos e os pés. E diz o texto que eles estavam tão maravilhados que eles não estavam crendo no que estavam vendo. E aí Jesus, para deixar mais claro que a sua ressurreição foi corporal, ele perguntou: Tendes aqui alguma coisa que comer?
Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Ora, aí estava uma prova irrefutável de que Jesus era o mesmo, aquele que havia sido colocado na cruz, agora estava vivo, ressuscitado. E mais uma citação bíblica é a que encontramos no capítulo 20 de João, quando Jesus aparece certa vez para 10 dos discípulos. Judas tinha morrido, suicidado, e Tomé estava ausente. Então, quando Tomé foi informado pelos condiscípulos que Jesus havia aparecido a eles, o registro bíblico diz o seguinte: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Vemos que Tomé foi enfático. Ele não queria apenas ver, ele queria tocar para poder comprovar se realmente Jesus havia ressuscitado. E não era apenas um boato, uma aparição, uma materialização. Diz o texto, versículo 26 do capítulo 20 de João: 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Está vendo, meu prezado ouvinte, o que leva à convicção de uma pessoa? Tomé declarou a Jesus: tu és o meu Senhor, tu és o meu Deus. Blasfemou Tomé? Estava equivocado? Ou Jesus era o que Tomé dizia? O próprio Jesus elogiou Tomé: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, prezados ouvintes, é impossível negar a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, porque pela sua morte e ressurreição trouxe para nós a redenção. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém.